paz do Senhor Jesus. Deus diz que nos próximos 7 minutos algo vai se revelar sobre a porta financeira que você tem evitado abrir, e essa revelação pode mudar o curso do seu mês. Em menos de 5 minutos os sinais começarão a aparecer. Uma ligação que chega no momento certo, uma decisão que se abre diante de você como uma janela iluminada, um contato que repentinamente lembra do seu nome. Eu te peço, não ignore esse aviso, pois o arrependimento depois seria inevitável. Não feche este vídeo, não pule nem 1 minuto, não desvie o olhar. É Deus quem está falando agora. A promessa vai se cumprir pela fé em menos de 12 horas. Escreva: eu não vou fechar o coração para a resposta de Deus. Você está aqui por um motivo. Algo na sua vida financeira foi colocado em suspensão por medo, por orgulho ou por simples descuido, e hoje essa suspensão termina. Sinta, por um instante, o peso invisível que você carrega quando pensa em oportunidades que passaram por você e que você deixou escapar. Essa sensação é real, mas não é a sentença final. A mensagem de Deus chega primeiro como aviso, depois como direção e por fim como porta. Uma porta que precisa do seu movimento para se abrir. Não espere que tudo esteja perfeito. Portas perfeitas raramente aparecem. As portas que transformam são as que você atravessa com fé, tremendo talvez, mas com decisão. Lembre-se, a mensagem de Jesus sempre aponta para a ação que transforma medo em movimento. Há sinais que você já conhece e que talvez tenha descartado como coincidência. Uma vaga que surge depois do seu currículo ter sido simplesmente guardado, uma antiga parceria que volta a conversar, um pequeno pagamento que antecede algo maior. Esses sinais são pulsares divinos. Quando eles aparecem em sequência, eles não são acasos, são uma sequência matemática de favor. Você não precisa entender todo o plano, precisa obedecer ao chamado para abrir a porta. Imagine agora uma porta que se abre para um corredor de possibilidades. Cada passo nesse corredor é um contrato negociado, uma venda concretizada, um projeto que encontra um investidor. Esse corredor existe, a única condição é que você caminhe. Não permita que as vozes do passado, as pessoas que disseram que você não era capaz, as promessas não cumpridas, as contas que apertaram, ditem se você vai entrar. A fé genuína não nega a realidade, mas a reedifica. Onde havia escassez, você planta diligência. Onde havia descrença, você planta insistência. Onde havia dúvida, você planta esperança ativa. A ação que abre portas financeiras quase sempre exige humildade. Às vezes é pedir ajuda, às vezes é aceitar uma posição menor que será trampolim, outras vezes é reinvestir no próprio conhecimento. Não confunda orgulho com sabedoria. O orgulho pode te manter fora da porta. Ouça a voz que sussurra. Aproxime-se, estenda a mão, entre. Esta é a hora de revisar o que você pode entregar hoje e que tem valor real para alguém agora. Pode ser uma habilidade, um serviço, um produto, uma ideia bem colocada. Avalie sem crítica destrutiva, apenas com visão estratégica. Lembre-se que a mensagem de Deus muitas vezes vem vestida de simplicidade. O que já é seu por talento precisa apenas ser mostrado na hora certa. Organize, comunique, se proponha. Faça a proposta que você tem colocado em rascunho. Tome o telefonema que você hesita em atender por medo de rejeição. Envie a mensagem que você tem guardado por insegurança. A porta financeira não espera pela sua perfeição, ela espera pela sua disposição. Não estou pedindo que você ignore cautela. Administrar risco é sabedoria, mas peço que você não permita que o medo crie uma muralha onde deveria haver uma porta. Quando você se aproxima com preparação e humildade, forças que você não vê começam a trabalhar ao seu favor. Conexões se alinham, pessoas certas aparecem, recursos faltantes são providenciados. Essa é a dinâmica do favor divino, operando em sinergia com a sua prontidão. E sim, haverá testes, ofertas que parecem tentadoras, mas são armadilhas, pessoas que aparecem apenas para sugar. Discernimento vem com oração e ação balanceada. Não se isole, procure conselho honesto, mas que não seja fatalista.
Agora faça um exercício prático. Identifique uma ação concreta que você pode realizar nos próximos 30 minutos. Pode ser uma mensagem de texto, um orçamento enviado, uma ideia postada, um pedido de reunião. Faça. Não deixe que a hora passe sem esse movimento. Ao agir, você declara historicamente que escolheu a porta e não a parede. Cada ação simples que você toma é um tijolo a menos na barreira e um passo a mais em direção ao corredor de bênçãos. A promessa não é apenas emotiva, é operacional. Deus age por meio de suas escolhas. Em meio a tudo isso, aceite que milagres são acompanhados por responsabilidade. Receber uma porta financeira não é apenas ganhar dinheiro, é assumir uma missão, multiplicar, honrar compromissos, não esquecer quem você é no processo. É também aprender a discernir onde investir não só capital, mas tempo e coração. A mensagem de Jesus sempre chamou a generosidade e a justiça. Que a sua nova porta não seja apenas um atalho, mas um novo começo para um testemunho que transforma vidas ao seu redor. Quando você honra a verdade do seu chamado, o milagre se sustenta e se multiplica. Se em algum momento você sentir dúvida novamente, volte a esta voz. Você foi chamado para abrir a porta. Lembre-se da urgência. Portas que fecham rapidamente exigem rapidez na ação. Não aposte no arrependimento futuro. Eu repito, eu te imploro, não ignore este aviso, pois o arrependimento depois seria inevitável. Coloque sua fé em movimento agora, conecte-se, proponha, entregue e observe como a sequência começa a operar a seu favor. A promessa que foi anunciada se confirma quando você anda, a evidência aparece no trânsito do dia a dia. Antes de continuar, escreva, com a alma decidida, escreva, eu não vou rejeitar o milagre de Deus, e faça o que for necessário nos próximos minutos para justificar essa inscrição com ações. Não feche o coração nem a mente para o que Deus já preparou. Faça agora o gesto concreto que você tem evitado, uma ligação, um envio, uma inscrição e mantenha a fé prática. Lembre-se, portas que mudam destinos exigem passos que mudam rotinas. Quando a resposta chegar, não a trate como coincidência, reconheça como direcionamento e responda com gratidão e sabedoria. Reinvista a primeira porção do resultado naquilo que sustenta a sua visão. Cumpra suas obrigações e não abandone os princípios que te trouxeram até aqui. A promessa se cumpre pela fé, mas a fé age com integridade. Se você fizer isso, estará preparando o terreno não só para um alívio temporário, mas para uma temporada de multiplicação. As portas que se abrem agora poderão ser a base de uma estabilidade que você só imaginou. E se houver medo de perder a porta por agir errado, lembre-se, arrepender-se é corrigir o curso, não cancelar o chamado. Ajuste-se com humildade, mantenha-se flexível e não se orgulhe de uma falsa perfeição. A benção que chega requer um coração disposto a aprender, a pagar o preço do crescimento e a oferecer fruto. Assim, sua vitória será sólida e exemplar. A hora é esta. Não permita que as próximas horas passem sem que você tenha respondido ao toque. A porta existe, agora cabe a você atravessá-la. Escreva, eu não vou virar as costas para a resposta de Deus. Você precisa entender que há uma diferença entre portas que se abrem por força humana e portas que só se movem por intervenção divina. Muitas pessoas correm atrás de oportunidades como quem corre atrás de miragens, gastam energia, tempo e até saúde tentando forçar aquilo que nunca foi destinado a elas. Mas quando a mão de Deus move uma porta, não há muralha, não há obstáculo, não há argumento contrário que consiga fechá-la. Essa é a grandeza da promessa. Quando a porta é celestial, ela se abre até em cenários improváveis, até diante de quem jurava que você não teria chance alguma. Não é sobre empurrar com a força do braço, é sobre discernir onde o Espírito sopra e colocar o pé exatamente no lugar indicado. Essa é a sabedoria que você precisa cultivar agora. A mensagem de Deus hoje não é apenas sobre finanças, mas sobre identidade. Porque se você não souber quem é, quando a porta se abrir, a insegurança vai sabotar sua caminhada. É por isso que tantas pessoas recebem bênçãos, mas não conseguem sustentar,
porque o coração ainda está preso em medos antigos, em sentimentos de incapacidade, em comparações que sugam a energia. A mensagem de Jesus insiste: você não é a soma dos erros, não é a dívida que te sufocou, não é o atraso que machucou sua dignidade. Você é alguém desenhado para prosperar em meio a circunstâncias que pareceriam impossíveis. Se você crer nisso, a porta que parecia distante começará a se aproximar da sua realidade. O tempo da espera já serviu ao seu propósito. Ele te ensinou disciplina, te mostrou quem é verdadeiro ao seu lado, revelou seus limites e sua força. Mas agora é o momento de compreender que esperar demais também pode ser um risco, porque enquanto você hesita, a janela de oportunidade pode se fechar. Não permita que a paralisia seja a sua resposta. Movimente-se, mesmo sem todos os detalhes, e confie que o caminho se revelará conforme cada passo for dado. A fé não mostra o destino completo, mas mostra a direção. É como andar no escuro com uma chama na mão. Cada passo ilumina o suficiente para seguir. O que você precisa agora é se alinhar com a voz interior que insiste em te chamar para mais. Sabe aquele pressentimento, aquela intuição, aquele pensamento recorrente de que é hora de tentar algo novo? Não ignore. É Deus soprando dentro do seu espírito, dizendo que há uma rota alternativa, um atalho que não passa pela lógica humana, mas que é seguro porque vem dele. Você precisa aceitar que nem tudo precisa fazer sentido no início. Muitas vezes o entendimento só chega depois da obediência. É assim que a promessa funciona. Primeiro a entrega, depois a revelação. Não se iluda, haverá resistências. Pessoas vão duvidar, algumas vão zombar, outras tentarão desencorajar você, mas lembre-se, elas não ouviram o que você ouviu, não sentiram o que você sentiu, não tiveram a visão que você teve. A mensagem de Deus não foi entregue a elas, foi confiada a você. Então a responsabilidade de acreditar é sua. E quando você acreditar de verdade, não haverá voz contrária que consiga abalar. Esse é o segredo para atravessar a porta. Firmeza, não uma firmeza arrogante, mas uma firmeza silenciosa que não precisa de aprovação externa para seguir. Agora imagine, você entra nessa porta financeira e começa a ver resultados. No início pode ser pequeno, um ganho inesperado, uma oportunidade extra, um contrato simbólico, mas não despreze o pequeno começo. O que parece semente frágil pode ser a raiz de uma colheita abundante. Se você tratar o início com seriedade, o céu confia em entregar mais. Esse é o ciclo divino. Fidelidade no pouco antecede multiplicação no muito, e cada etapa de multiplicação exige gratidão e responsabilidade. Se você guardar essa consciência, a porta não apenas se abre, mas se mantém. E lembre-se, a verdadeira prosperidade não é apenas dinheiro entrando, mas paz habitando. Se você tiver muito dinheiro, mas perder noites de sono, viver com medo ou sacrificar princípios, então não é prosperidade, é prisão disfarçada. A mensagem de Jesus nunca apontou para a escravidão, mas para a liberdade. É possível prosperar com integridade, é possível crescer sem perder essência, é possível aumentar recursos sem corromper o coração. Esse é o tipo de porta que você precisa buscar, aquela que enriquece sem trazer peso desnecessário. Há algo importante também, não se compara. Comparar-se com a jornada financeira de outros é uma forma de atrasar sua própria caminhada. Você não sabe os bastidores da vida deles, não sabe o preço pago, não sabe as dores enfrentadas. Deus não escreveu a mesma história para todos. Você tem um roteiro único, uma sequência personalizada de milagres. Então, cada vez que se sentir menor olhando para o avanço alheio, respire fundo e declare: eu também tenho uma promessa preparada. Isso vai realinhar o seu coração com a rota original e impedir que a inveja ou a frustração roubem sua energia. E eu insisto, você precisa agir rápido. A porta que se anuncia não ficará aberta para sempre. Ela é temporária, estratégica, marcada para um momento específico. Se você se demora, pode encontrar apenas uma parede no lugar onde antes havia uma passagem.
não é para gerar medo, mas consciência, porque a obediência tardia muitas vezes tem o mesmo efeito da desobediência. Perde-se o tempo certo. Então ajuste-se, prepare-se e entre. A hesitação é inimiga da promessa. Enquanto você escuta esta mensagem de Deus, peça discernimento para saber diferenciar porta de armadilha, porque nem toda proposta que brilha é verdadeira, nem todo convite que parece vantajoso vem de Deus. O inimigo sabe imitar a aparência de oportunidade, mas há uma diferença. A porta de Deus traz paz no espírito, mesmo quando exige coragem. Já a armadilha traz ansiedade, confusão e pressa descontrolada. Confia no sinal interno. Paz é bússola. Agora, faça uma pausa breve e escreva: eu escolho a porta certa. Essa declaração simples é poderosa, porque reafirma que você não será guiado pela emoção do momento, mas pela certeza de que Deus já separou o caminho perfeito. Escreva isso como um marco de decisão. E quando a bênção começar a frutificar, não se esqueça de compartilhar. Não falo apenas de dinheiro, mas de conhecimento, de experiências, de contatos. Quando você ajuda outros a também encontrarem portas, o céu amplia ainda mais o favor sobre você, porque prosperidade sem generosidade vira estagnação. Mas quando você flui, quando reparte, quando inspira, o fluxo continua crescente. Também é hora de se libertar da culpa. Muitos não avançam financeiramente porque carregam culpa de erros passados, dívidas, negócios fracassados, escolhas ruins. Mas se você permanece preso ao que deu errado, nunca terá energia para abraçar o que pode dar certo. O perdão não é apenas espiritual, é também psicológico. Liberte-se, perdoe a si mesmo, reconheça que aprendeu e siga adiante. A mensagem de Jesus nunca exclui quem errou, mas sempre inclui quem deseja recomeçar. Eu preciso reforçar. Você não está ouvindo isso por acaso. Esta é uma convocação, é um chamado urgente, é um lembrete de que a hora é agora, não depois. Tudo o que você precisa para iniciar já está dentro de você. Não espere condições perfeitas, elas não existem. Espere apenas a convicção e essa já foi liberada. Então faça novamente um ato de fé e escreva: eu vou atravessar agora. Essa frase será como chave espiritual, destravando o que ainda parecia fechado. Declare isso sem medo, como quem já enxerga do outro lado da porta, porque a verdade é que você já está no limiar. Basta um passo, e esse passo é mais importante do que qualquer outro que você já deu. Ele vai separar a fase antiga da nova fase. Ele vai marcar o fim da espera e o início da colheita. Ele vai confirmar que a promessa não era teoria, mas realidade. Diga glória a Deus. Agora nós vamos fazer a oração do dia. Nós vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos e concentre a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu começo este momento agradecendo pela palavra que recebemos, pela mensagem que trouxe luz, direção e esperança. Obrigado porque o Senhor falou comigo e com todos que ouviram, mostrando que há uma porta financeira aberta e que o tempo da mudança chegou. Obrigado porque o Senhor sempre usa meios para lembrar que não estamos sozinhos e que o seu cuidado é real em cada detalhe. Eu oro agora por cada pessoa que está conectada a esta mensagem. Oro por aqueles que chegaram até aqui com o coração aflito, com contas acumuladas, com preocupações sobre o amanhã. Senhor, que o teu favor alcance cada vida, que o teu socorro venha na hora exata e que a paz substitua toda a ansiedade, que a confiança renasça em cada coração e que a fé seja fortalecida. Eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que foram feitos, cada clamor escrito, cada pedido silencioso, cada lágrima que representa uma súplica. Tu sabes de cada necessidade, conheces a luta de cada família, a dor de cada indivíduo, a espera de cada sonhador. Eu coloco todos diante do Teu trono, crendo que o Senhor ouve e responde conforme a Tua vontade.
Peço que portas financeiras se abram para aqueles que hoje enfrentam desemprego, dívidas e escassez, que novas oportunidades apareçam, que ideias criativas surjam, que parcerias corretas se aproximem, que o trabalho das mãos de cada um prospere, que haja contratos, vendas, negócios fechados e sustento diário. Senhor, guarda o coração de todos para que não caiam em enganos, para que não sejam iludidos por falsos caminhos. Dá discernimento para identificar a porta que vem do Senhor e coragem para rejeitar as armadilhas. Que cada decisão seja guiada pela paz e que ninguém se perca em meio às pressões deste mundo. Eu oro para que, junto com a prosperidade financeira, venha também equilíbrio, sabedoria e generosidade. Que cada vitória seja usada para edificar famílias, abençoar pessoas e multiplicar o bem. Que ninguém esqueça de onde veio a provisão e que cada conquista seja motivo de testemunho. Senhor, abençoa cada vida aqui, fortalece os cansados, levanta os que caíram e renova a esperança dos que pensaram em desistir. Eu profetizo que a resposta chegará, que a porta se manterá aberta e que nada poderá impedir aquilo que o Senhor já decretou. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Se você também crê, diga amém e graças a Deus. Receba agora o seu milagre. Toma posse da sua vitória no dia de hoje, em nome de Jesus. Por favor, não feche essa mensagem ainda. Envie este vídeo para 3 pessoas que você conhece e nos ajude a espalhar ainda mais a palavra de Deus. E se você deseja que Deus continue falando ao seu coração, toque agora no vídeo que está aparecendo aí na sua tela.